Quando a história e a ficção elas se misturam, a gente tem a impressão de que os grandes estúdios de cinema e as emissoras de televisão, elas não têm um certo compromisso com a parte da história. Essa discussão levanta uma série de possibilidades. A ficção está isenta do compromisso com a história? Seria possível um trabalho historiográfico mais profundo, sem alterar o resultado final das produções? Seria essa mais uma forma de reprodução de uma história factual, sem contexto, sem minúcias ou peculiaridades? Então fica ligado que está começando mais um História Troá. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots... E quem nunca ficou dependente de uma novela, não é mesmo? Ainda mais aqui no Brasil, onde elas criam tendências, alcançam milhões de pessoas e são um certo retrato do povo brasileiro. Se bem que nem tanto. É porque algumas novelas acabam cometendo um erro que para nós historiadores é um pecado mortal. É o tal do anacronismo. Mas, o que é anacronismo? Explica pra eles aí, Matheus. Anacronismo é mais ou menos quando você atribui a um personagem de uma determinada época conceitos, ideias, sentimentos que pertencem a outra época. Por exemplo, a gente dizer que Jesus é cristão ou dizer que Marx é marxista. O marxismo surgiu depois da morte de Marx, depois das ideias dele serem difundidas, e também o cristianismo surgiu a mesma coisa, né? Surgiu após a morte de Jesus Cristo. E tem que lembrar também que isso serve não só no campo ideológico, mas também para objetos, costumes de um povo e etc. A exemplo disso, a gente tem quando alguém refere-se a um prédio como antigo. Não, antigo é algo que pertence à antiguidade. Esse prédio pode ser histórico, ou só velho mesmo. E a primeira novela da lista é Boogie Woogie. Escrita por Rui Vilhena, ela passou na Rede Globo lá em 2014. O tema central da novela é essa transição da década de 70 para 80. Mais especificamente no ano de 1979. Bem, a novela ela faz até essa transição de uma forma um tanto quanto digna, porém ela peca em algumas coisas como, por exemplo, figurino, cabelo e até mesmo no vocabulário, que eu acho que é uma introdução um tanto forçada de algumas gírias usadas na época. Sem falar na própria boate, que é o plano de fundo central da trama inteira, que é uma boate dos anos 70, mas mais se parece com uma boate contemporânea com um tema mais retrô. A trama de fundo dessa novela gira em torno da personagem Vitória, interpretada pela atriz Bianca Bin. Na trama, Vitória descobre que seus pais não são seus pais biológicos, e através disso começa uma busca para descobrir quem são seus pais biológicos. No momento da trama, um personagem aconselha a Vitória a ir aos Estados Unidos fazer um exame de DNA. Isso no ano de 1979. O exame de DNA só passou a ser comercializado nos Estados Unidos em alguns laboratórios, nem todos, a partir de 1985, e mesmo assim era muito difícil de se encontrar. Ou seja, isso é um anacronismo clássico dentro dessa novela, e por isso eles ganharam o destaque no nosso vídeo de hoje. A segunda novela da lista é Os 10 Mandamentos, uma novela produzida pela Record, escrita por Vivian de Oliveira, e que, quando se trata de equívocos históricos e anacronismo, ela é referência, né? E que merecia um vídeo todinho dedicado só nesses erros que estão do início ao fim da novela. A autora, na tentativa de minimizar as críticas feitas a ela, disse em uma entrevista que ela estava escrevendo uma novela e não um documentário, tentando justificar os erros históricos que foram encontrados na novela, né? Tá vendo aí? Esse é o valor que estão dando pra história, né? Me assustou, mano. Assustou. E os erros começam no figurino, né? Quando a gente vê personagens usando biquíni, túnicas coloridas, roupas decotadas, os soldados usavam armaduras de ouro, sem contar as sandálias e as botas de escalar montanha, né? Bem contemporânea, né? E também tem outro erro bem grave, né? A novela se passa no Egito, que fica na África, só que o que predomina ali no elenco é a cor branca, né? A maioria dos atores são de cor branca, dos são olhos brancos, claros. dos olhos claros, sim. E lembra muito aquele filme que lançaram recentemente, Deuses do Egito, onde todos os deuses do Egito são brancos, né? Isso também vai me remeter, me faz lembrar a Cleópatra de Elizabeth Taylor nos anos 60, né? Que vai exagerar nas maquiagens, né? Nas roupas, nos penteados, uma coisa bem exagerada, bem caricata mesmo, dando uma ideia de que o Egito não é na África, não é no continente africano, o Egito seria numa Europa. É um Egito completamente europeizado. E além de erros de tempo e acontecimento dentro da 19ª dinastia, a novela traz a mulher com um papel totalmente doméstico.
Sendo que a mulher dentro do Antigo Egito, ela tinha uma representatividade política. Além de ela participar dentro das transições de governo, quando, por exemplo, um pai morria e o herdeiro não tinha idade suficiente para assumir o trono. Ela funcionava mais ou menos como uma agente de transição. Além do papel importantíssimo de gerar um herdeiro, ela também participava da gestão do reino. Nem vamos levar em consideração o extintor de incêndio em pleno Egito Antigo, né? É por precaução, vai que pega fogo numa pirâmide, eles precisam... Nunca se sabe, né? Tô pistola. Fala, Pedro. A terceira novela que a gente traz para vocês é Velho Chico. Ela passa atualmente, no horário das 9, na Rede Globo. Ela é escrita por Benedito Rui Barbosa e carrega uma carga poética muito maior do que as anteriores. Velho Chico vai retratar um Nordeste extremamente caricato, típico do século XIX. A gente começa a perceber isso a partir do momento onde a gente tem a imagem do capitão do mato, do jagunço, do matador de aluguel, com aquelas roupas clássicas do século XIX. Além disso, a gente tem a imagem da empregada doméstica sendo negra, predominantemente negra, usando turbantes e roupas de trapo, o que remetem claramente a uma escravidão. Sem contar a personagem de Encarnação, mãe do Coronel Afrânio, que se veste com vestidos típicos das mulheres de engenho do século XIX também. Gente, a gente está falando dessa primeira fase da novela que passa em 1970. Nessa época, as nossas mães usavam calças de boca de sino, meia calças coloridas e vestidos estampados. Sem contar também com a imagem do próprio Coronel Afrânio, né, que ali na primeira fase é interpretado pelo Rodrigo Santoro e tem uma imagem totalmente clássica, a gente pode dizer assim, o cara que veste preto, o cara machão, uma pose daquele machão, né? E quando tem essa transição ali para a segunda fase, ele já é interpretado pelo Antônio Fagundes, ele já é um cara totalmente colorido, sabe? Parece que ele aderiu à moda do Restart, né? Aquelas roupas coloridas. O cabelo do Justin Bieber, Antônio Fagundes. Usa aquele girassol aqui do Falcão, enfim. É uma mudança assim brusca. Mano, é estranho, né, mano? A gente não consegue entender o que ele quer passar. É muito exagero, é muita cor, os personagens suados. É aquela coisa que remete ao Nordeste que não tem um ar-condicionado, que não bate um vento, tá ligado? Todo mundo meio sujo, assim, meio... Nordeste breado. E sem falar que parece que a trama ela aprisiona o Nordeste dentro do século XIX. Isso é totalmente visto dentro dos costumes, das vestimentas, etc. Ei, pai, ei, Benedito, evoluiu, papai, evoluiu, a parada já mudou, Zé. E sem contar que a transição da primeira para a segunda fase deixou a gente ainda mais bugado. A gente percebe a presença de objetos velhos, como vitrolas na sala, sabe, jarros de cerâmicas e carros velhos e... Gente, o Nordeste, ele tem tecnologia, sabe? Tem, gente, tem sim. Em alguns momentos da trama, a gente percebe a imagem de índios que me remetem a índios xamãs, meio curandeiros. Sem contar a visão da Camila Pitanga todo tempo suada, breada, né, como se tivesse um calor infernal lá. Mas em decorrência a isso, em paralelo a isso, a gente percebe a presença de smartphones, Sim. TVs de LED, em alguns momentos eles tomam refrigerante. Então assim, tá uma confusão, tá um embaralho. A gente respeita a licença poética da novela, mas a gente acredita que a história precisa ser respeitada da mesma maneira. Com certeza. Da telinha pra telona, a gente agora vai falar de 3 filmes para vocês que contêm erros anacrônicos clássicos, gravíssimos. A gente sabe que o cinema é uma ferramenta muito usada dentro da história. Porque na sala de aula, em casa, a gente assiste filmes que remetem ao nazismo, à antiguidade, Grécia, Esparta, Roma, além da Idade Média, sem contar as grandes navegações, escravidão. Então a gente vive cercado por esses filmes. Às vezes, por causa desses erros, desses anacronismos, eles acabam prestando um desserviço para o ensino de história. E é por isso que a gente resolveu falar desses filmes para vocês. O primeiro filme da lista é Gladiador. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Russell Crowe, o filme traz um governo de cômodos com a duração de 2 anos, quando na verdade ele durou 12 anos, ou seja, são uns 10 anos aí e faltou muita pesquisa. Sem falar de que, além deles diminuir o governo do cara, eles ainda fazem ele matar o próprio pai, quando na verdade Marco Aurélio morreu de varicela e não assassinado pelo próprio filho. O filme retrata batalhas que não aconteceram, além do uso de catapultas, mas o melhor de todos é quando os oficiais vão gritar para que os soldados atirem flechas, eles dizem fogo. Gente, esse termo só vai ser usado a partir do advento das armas de fogo, e parece bem mais lógico, né? E não vamos nem comentar sobre o cara que passa de calça jeans. Pô, Zé. O segundo filme da lista se chama 10.000 a.C. O filme foi lançado em 2008 e foi dirigido por Roland Emmerich. Ele trata da aventura de Denis,
que ele vai até o Egito para resgatar o seu povo, que foi capturado para servir de mão de obra escrava na construção de pirâmides e esfinges, né? Os erros do filme começam quando a gente pode observar mamutes sendo usados na construção dessas pirâmides, dessas esfinges, né? Sendo que era um clima deserto, então a gente jamais podia encontrar mamute nesse tipo de clima, pois eles estavam habituados a viver no clima frio, né? E também tem mais. Os animais, o tigre dente de sabre que também aparece, eles têm tamanho desproporcionais, eles são enormes, né? Então é uma viagem bem... Desnecessário. Foi uma... Tipo uma aventura de Pi, né? um exagero desnecessário. Richard Parker. Pra deixar um pouco mais, sei lá, pra deixar um pouco mais radical a produção, né? O filme se passa 10.000 a.C. e as pirâmides foram datadas de sua construção apenas 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, há um erro aí, uma conta, acho que o cara é até de humanas, a gente fez uma conta meio maluca, né? De 7.500 anos a diferença. Então Gente, a gente falou aqui de erro histórico de 6 anos, de 10 anos, mas esse de quase 8.000 anos, é foda. O terceiro filme que a gente vai falar pra vocês é um filme conhecidíssimo e super atual, vencedor do Oscar de 2010, Guerra ao Terror, dirigido por Catherine Bigelow. O filme retrata o ano de 2004, no Iraque, e conta a história do esquadrão antibombas norte-americano, que está numa missão chamada Guerra ao Terror, que dá origem e nome ao filme. Na época o filme foi muito elogiado e ganhou vários prêmios, inclusive o Oscar de melhor filme, e com o passar do tempo, os historiadores desocupados resolveram dar uma olhada e achar algumas coisas erradas nesse filme. Porém, em determinado momento, o esquadrão está numa missão e eles se deparam com uma pessoa gravando todas as atividades e todas as atitudes que eles estão tomando naquele momento. Vai levantar a possibilidade de que esse morador possa pegar as imagens da missão e jogar no YouTube. Só que a missão é em 2004 e o YouTube só é lançado em 2005, ou seja, um anacronismo. No máximo dava pra colocar no fogão, no Orkut. Em um outro momento, a gente percebe uma cena onde os soldados estão no alojamento, no momento de lazer, de descanso, e aí aparece um soldado jogando videogame. Só que o videogame que ele está jogando é o Xbox 360 branco, com controle sem fio. E esse Xbox só vai ser lançado também em 2005 e o filme está sendo passado em 2004. Ou seja, também é um anacronismo. Parece que 2005 não é o ano de sorte da Catherine Bigelow. E diante disso, a gente tem percebido que a história tem sido colocada de escanteio nessas produções. Se você pretende usar um conteúdo histórico na sua novela, no seu filme, faça direito. Mas cuidado, né? Estude. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, clique em curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e siga a gente nas redes sociais, beleza? Então, galera, é isso aí. Fica ligado na nossa página no Facebook, que essa semana tem promoção e a gente vai sortear esse livro pra vocês, valeu? Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Já é? E no nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre Pokémon GO, então fica ligado! How to free man, drag on his drag on the throne. How to free man, drag on his throne. How to free, how to lead. String and drag and drag and read. How to speak and bring it low. Punch and low. Bring it on read. How much free, how much string and lead and free. How much roll, how much toe. How much read and low.